Bem, qualquer país que aceite o aborto não está ensinando o seu povo a amar, mas a usar qualquer violência para conseguir o que deseja. Bem, foi assim que o preparador físico da seleção feminina de basquete, o Diego Falcão, defendeu o PL 1904 de 2024. Sim, aquele que pode penalizar, por exemplo, uma vítima de violência sexual que busca legalmente interromper a gestação. Olha que absurdo, né, galera? Demitido, o preparador físico ainda ganhou apoio de políticos como Nicolas Ferreira e Michele Bolsonaro. Quem sabe não vem mais um coach por aí? Era só o que faltava, né? Esse é o assunto do plantão do Meteoro. Já me livre, né, cara? Já me livre, Daiane Oliveira. Que tal? Sabe o que é o pior? Ele já trabalha muito nessa linha, tá? Então, daqui a pouco, se bobear, tá aí no mercado. Ai. Mais um motivador aí pra gente, motivador da Idade Média. Exatamente, eis a questão, né? Mas vamos contextualizar. Quem é o Diego Falcão? O Diego Falcão ali é um profissional de educação física. Ele trabalha com algumas pessoas ali, com atletas de alto rendimento, e ele era contratado por período pela Confederação de Basquete Brasileira, acompanhando a seleção feminina de basquete. E sempre que as atletas precisavam competições, jogos específicos, uma temporada específica, ele era chamado, e já tinha alguns anos que ele era chamado para a prestação desse serviço. Então, ele fazia, de certa forma, uma parte ali dos cuidados das atletas. Aí vem aquela questão, ele utilizou as redes sociais dele para proferir exatamente o que ele queria. Ele é uma pessoa, parece que terrivelmente religiosa, aqueles católicos ali bem fervorosos, e ele começou a publicar muitas coisas relacionadas à religião, que é supernatural, mas ele envolveu alguns pontos políticos. E aí, qual é o ponto político que ele resolveu colocar? A defesa, por exemplo, do projeto de lei 1904 de 2024, aquele que Lira passou a toque de caixa ali, uma votação muito rápida como emergencial, que faz exatamente o seguinte: proíbe ou penaliza, criminaliza que pessoas que gestam não podem interromper essa gestação a partir de 22 semanas, seguindo um pensamento ali do Conselho Federal de Medicina, porque causaria grandes questões para aquela vida, porque eles são pró-vida, mas não a vida da mãe. Eles não são pró-vida de ninguém. Apenas, depois que nasce, não são pró-vida. É só antes que nasce. Eu acho que nem isso. Eles também não estão nem preocupados com o feto. Eles só estão preocupados em tirar direitos das mulheres. Os caras são anti-mulher. É interferir. É isso, são anti-mulher. Exatamente, é interferir no direito do outro, sabe? Eles querem dominar essa questão. Justamente por isso que, recentemente, o presidente do Conselho de Medicina, ele disse que o livre-arbítrio, né, o direito da mulher, ele não deveria ter ela não deveria ter gestão sobre questões como o quê? Como o aborto. É muito absurdo o pensamento, mas é exatamente isso que eles fazem. Vamos ver os prints, né, que o Falcão ele publicou nas suas redes e que gerou toda a repercussão, tá na tela, até fazer com que ele fosse afastado do cargo, né? Então, esse primeiro é uma publicação, né, de um padre que ele reposta, que diz exatamente o seguinte, né, a frase do padre Paulo: eu não como você foi concebido, se em pecado, não sei se nasceu de um estupro ou de um casamento sacramentado, não me importa. Desde toda a eternidade, Deus sonhou com você. A vida não é um fardo, meu irmão, é uma bênção. Isso, para mim, me desculpe o padre, me desculpe quem acredita nisso, já é extremamente violento. Sim. Mas aí ele ainda publicou, né, mais uma vez, ele ainda resolveu reiterar justamente o que ele já tinha dito, né, com essa publicação do padre. E aí ele publica o segundo Stories, que é uma imagem ali de Teresa de Calcutá, Madre Teresa de Calcutá, e ele comenta: qualquer país que aceite, né, escreve, qualquer país que aceite o aborto não está ensinando o seu povo a amar, mas a usar qualquer violência para conseguir o que deseja. E nesse pensamento, ele defende exatamente o que a gente debate nesse momento, que é esse projeto de lei que pode fazer
exatamente o quê? Pode fazer com que uma pessoa que sofre uma violência ali, uma violência sexual, pegue uma pena maior do que o seu próprio abusador, o próprio violentador, e não existe. Para mim, um fardo é você ter que lidar com um Estado laico, que a gente precisa ter debates religiosos para identificar o que vai ser feito ou não. Quem não quiser fazer o procedimento de interrupção legal, a gente não faz, e está tudo certo, porque o importante é o direito à escolha, o que a gente está falando é direito. Sim, e sim. É isso que está se tentando tirar, né? E esse é um ponto, né? E a partir dessas publicações do Falcão, o que aconteceu, né? Inclusive tem mais uma. Vamos mostrar também o Instagram dele, já que a gente já está falando dele? Vamos lá, tá na tela. Eu acho que se a gente mostrar o Instagram dele, a gente tem uma noção do que é, meu Deus do céu, né? Vamos lá. Eu mergulhei, vocês vão mergulhar junto comigo, né? Então, na primeira publicação, já tem ele dizendo assim, não tenho vergonha de Deus. O Deus que ele escolheu é dele, ele não precisa ter vergonha mesmo, tá tudo certo quanto a isso. E aí, né, passando para o lado, ele tem ali um agradecimento a todo mundo, né, que manifestou o apoio publicamente, mandou mensagens positivas. Quem são essas pessoas? Salmado já falou aí no começo, né? Uma das pessoas foi Nicolas Ferreira, outra Michele. Gente, pelo amor de Deus, né? Só essa galera que manifestou apoio para ele. Outras pessoas que estão pensando, estão carregando na mesma linha ali. Sim. Oi. E daí, sabe o que me pega? Me pega aquela última frase ali, ó. Não brinquem com as coisas de Deus. Como se o que você estivesse discutindo fosse uma coisa divina, irmão. Você estivesse defendendo algo divino, algo que separasse a gente entre os servos de Deus e o resto da galera, sabe assim? O resto do mundo, sabe assim? Não é uma coisa de Deus, é uma coisa sua, cara. Uma limitação sua, da sua psique, da sua parada, do seu entendimento. Se você compreende as coisas dessa forma, é uma coisa, mas, tipo, colocar isso na conta de Deus é outra coisa. E acho que a grande parte a grande gama, né, que defende esse tipo de discurso, tá fazendo isso, coloca na conta de Deus, né? O que eu penso aqui, o que eu interpreto, ou o meu pastor interpreta aqui desse negócio, é o que Deus disse, é o que Deus pensa, é o que Deus defende. Então não brinquem com as coisas de Deus, no sentido de que, tipo assim, né, não brinquem com o que eu tô falando, comigo, ou com esse tipo de opinião. Enfim, né, meu? Isso, o Deus que essa galera serve é um Deus que de fato segue nessa linha, né? Do punitivismo. É um Deus vingativo que manda fogo, manda enchente. Sim, né? E olha só. É nessa linha que eles seguem. Você colocou aqui mais uma, eu vou colocar essa última aqui, ó. Desculpe. Vou colocar essa última. Olha aqui, ó. O mundo aceita bem todas as religiões, só não aceita o evangelho, porque o evangelho existe mudança de vida. É impossível viver para Deus sem morrer para o mundo, né? Então, tipo assim, se você é do mundo, você não é de Deus. Se você não é de Deus, você é menos que nós. É aquele lance, né? Vai criando cidadãos de segunda classe, maquiando de alguma forma, assim, um tipo de, sei lá. Exato. Né? Discriminação mesmo. E era exatamente nessa frase, né, que ele publicou, né, que é o do Billy Graham, né, em detalhe, né, o mundo aceita todas as religiões, mas não aceita o evangelho. Não é à toa que o outro foi expulso do Muro das Lamentações ontem, né, mas tudo bem, ontem não, anteontem. Mas, enfim, né, vamos ter um ponto interessante que agora teve uma reviravolta, porque o Falcão achou que ele fosse fazer todas as publicações e fosse continuar trabalhando numa seleção, que a gente está falando das principais atletas de basquete do Brasil, e mulheres. E ele estava trabalhando diretamente com essas mulheres. Sim. E foi aí que houve uma mobilização interna para que, olha, as atletas começaram a se manifestar em redes sociais. Vou te pedir para abrir, por favor, mais a matéria do UOL, tá aqui, que traz duas das principais jogadoras de basquete se manifestaram através das redes sociais. E foi a partir disso que gerou aquele mal-estar ali dentro da própria seleção para o Diego Falcão. E agora, né, vai ter o jogo, a gente vai ter as mulheres, né, do basquete jogando, atuando. Então, gente, ele seria novamente convidado a trabalhar, estaria novamente com essas mulheres. O pagamento dele era feito, né, com responsabilidade ali da COB, então possivelmente ele já estaria de novo junto com as atletas. E aí a Clarissa dos Santos foi uma das primeiras a se manifestar, e ela
comentou que foi o seguinte: hoje eu ouvi comentários e depois eu vi as mensagens de um funcionário que trabalha com basquete feminino, que repostou um post sobre PL do estupro e expressando a opinião dele sobre a vida. E aí ela destaca, né, sobre a morte psicológica, pensando nos que vão sobreviver, né? Por que muitas morrem? É triste porque é difícil entender que tem pessoas desse tipo trabalhando com o feminino. A gente vive isso desde 1900 e bolinha. Clarissa se pronunciou, para quem não sabe, Clarissa é uma das principais jogadoras, assim como a Damires Dantas, da seleção de basquete, que também se pronunciou. E a Damires é uma daquelas atletas super combativas, que sempre tem publicações do tipo, olha, hoje é 8 de março, a gente tem muito para celebrar, mas olha, hoje é um dia de luta porque os jogos femininos, as mulheres não são tratadas de tal forma, então ela sempre é daquela de se posicionar, ela não foge do debate, literalmente. E a Damires, ela também publicou, ela também fez um stories e comentou exatamente o seguinte: é inacreditável que um profissional que trabalha com o feminino demonstre esse tipo de posicionamento nas redes sociais. O estupro é um crime grave, que as mulheres tenham o direito de decidir e expressar a sua opinião sobre isso. É essencial que nossa confederação se posicione de forma clara e adequada a esse assunto tão sério. Então, ela ainda chamou a responsabilidade. A partir dessas atletas se posicionando ali publicamente, a confederação, de fato, ouviu as atletas, foram chamadas vários atletas para conversar, e essa opinião parece que ficou um clima inaceitável ali entre os trabalhos com o Diego Falcão junto com as atletas. E aí, que bom, né? Por que eu falo que bom? Porque na minha cabeça é inaceitável, inconcebível que uma pessoa acredite de alguma forma que trabalhando com mulheres, trabalhando com pessoas que podem já estar ali e que podem sofrer uma violência sexual e não podem decidir se terão aquela criança fruto da violência ou não. Sabe, o direito à escolha é muito importante. E aí a gente fala de outras coisas, né? Se a gente tivesse um judiciário célere no país, se a gente tivesse formas de proibir, inclusive, que a violência sexual acontecesse, a gente não devia nem estar falando sobre as possibilidades do aborto legal. Sim. A gente devia estar falando aqui sobre o aborto indiscriminado, né? Ou a interrupção indiscriminada para todas as pessoas que quisessem fazer o procedimento. Mas a gente ainda está defendendo um direito que é extremamente antigo e que a gente trabalha sobre violências, né? Que é uma mulher já está ali, uma criança anencefala, que vai nascer e vai morrer 24 horas depois, ou, né, que vai levar o risco à sua vida, ou que é fruto de uma violência sexual. Então, esses são pontos bem específicos que a gente não deveria nem estar debatendo, mas, infelizmente, voltamos a esse assunto, né? E essa mobilização feminina fez com que o cara, de fato, né, fosse afastado, apesar do apoio que ele ainda recebe e do crescimento das suas redes sociais. Isso é algo que não diz respeito aos homens, né? E eles acabam se colocando ali como falando do assunto sobre esse, evidentemente, né, sobre um prisma masculino, não levando em nada em consideração o que é, né, gestar uma pessoa, né, tipo, enfim, né, sobre qual é o sofrimento sobre essa morte em vida que é o estupro e tudo mais, né, então, enfim, né, é gente que se deixa levar ali dentro dentro do espectro que habita, mas que acaba sendo levada acaba se colocando como um tijolo na defesa de algo que às vezes nem sei se representa eles tanto, mas que a partir de uma isca religiosa ali ele foi pescado, sabe assim? Porque a gente vai lá e pergunta pra esses caras, sabe, Day? Pergunta pra eles assim, o que é realmente a problemática. E os caras vão vir com uma dogmática religiosa que é justamente uma dogmática religiosa que exclui totalmente o feminino. Então, tipo assim, né, a gente não tá falando sobre um fenômeno social dentro da cabeça dos caras, tá falando sobre uma questão moral. Uma questão moral que aí sim, se é uma questão moral e meu Deus fala uma coisa diferente, eu posso opinar, posso pegar, enfim, ser insensível de qualquer forma e fazer o que quiser, enfim. E ganhar aplauso por isso, né? No fim das contas, eu ganho um aplauso por isso. Esse é o pior, né, Day?
Isso, e nesse caso, né, o Deus dele, é ele que segue, é ele, é a família dele, é a pessoa que compactua do mesmo pensamento que ele. As outras pessoas não são, e aí a gente volta a falar sobre direito e Estado laico. A religião dele não deveria, em momento nenhum, interferir sobre a Constituição do nosso país, porque é isso que a gente está falando. Mas eu tenho uma questão, Samás, eu estou só discordando de você que os homens não deveriam falar sobre o aborto, sobre a interrupção de gestação. Sabe por quê? Porque 98% dos presos, por terem obrigado pessoas a fazerem a interrupção de gestação, o aborto, são homens. Pronto, é isso, né? E aí, nesse caso, mas sabe por que é aceitável? Porque, assim, quando vai lá um pastor e abusa sexualmente de alguém, e essa pessoa engravida, ou tem uma amante e essa pessoa engravida, o que eles fazem? Aí sim, eles são super favoráveis, mas publicamente não, publicamente é outra história. Mas tudo bem, vamos assistir um pouquinho do Nicolas defendendo? Vamos lá, que... Mas esse aqui eu não sei não, acho que vou deixar meio que no mudo, hein, cara? Esse aqui... Deixa um pouquinho, pode ser um pouquinho. Mas o líder de uma nação que deveria ser uma pessoa capacitada, uma pessoa esclarecida, intelectualizada. Os caras falam disso e estão lá, né? Estão lá fazendo esse monte de PL inconstitucional, vem querer meter essa de tecnicismo aí, esses liberaloides aí de orelha de livro, vem querer meter essa de, não, tinha que ser gente preparada, nossa, tinha que ser o CEO de não sei o quê, cadê o currículo, nossa, cadê a formação, não sei o quê. E vão lá e roubam nós muito mais que qualquer outra pessoa, né? Quem passou pelo maior escrutínio público do Brasil foi o Lula, foi a Dilma, não acharam nada. Quem que acharam lá no Panama Papers, quem que acharam lá com dinheiro em paraíso fiscal? Paulo Guedes, sabe quem? Campos Neto. Esses caras aí, eu não consigo. Uma pessoa, de fato... Sabe quem defendia a interrupção da gestação da mulher? Bolsonaro. Quase que o 04 não nasceu. Sinceramente, cara, deixa pra lá o Nicolas Ferreira. E olha só, chegamos ao fim de mais um Plantão do Meteoro. Estive aqui com Daiane J. Oliveira. Dá uma olhada no trampo dela aqui em Daiane J. Oliveira e também em Oguahiro, e prestigia a nossa ficha técnica, sem esquecer do seguinte, olha lá, muito obrigado a todos por chegar aqui até o final e também por escolher o Meteoro, né, como um canal pra você se informar. Muito obrigado. Olha só, a gente tem um convite pra vocês, hein? A TV Cringe tá no ar e nesse novo projeto, o Meteoro mistura vídeo ensaio, react, um pouco da TV nos anos 90 pra falar de cultura, de arte, de história, de filosofia e tudo mais. Vocês vão curtir. Hoje tem uma estreia a partir das 21 horas com a doutora Ana. Então não perca, é um novo formato, mas que remete às origens do Meteoro. Você pode se inscrever, mas claro, só se você quiser. Falou? YouTube, @TV Cringe. Eu vou deixar aqui, ó. Aqui embaixo, ó. @TV Cringe Brasil. Dá uma olhada lá e prestigie o trampo do Meteoro. Falou?